ambulatorial. Eu já dei um berro aqui, eu gostaria de pedir perdão, eu não sei usar essa plataforma, é nova, dei um berro aqui porque os Correios chegou, né? E aí é ouro, o Correio chegar aqui nesse período é ouro. É uma dura atualidade, né, que a gente vem se apresentar, tá tudo muito... Eu costumo falar que o planeta capotou, né? E capotou profundamente com marcador de raça e classe, né? E quando estiver se aproximando do final desse enredo, nós temos aí grandes agravamentos para a raça e para a classe. Eu vou trazer um pouquinho da minha experiência para vocês. Minhas produções identitárias eu sou nordestina, feminista, mãe de um adolescente bissexual, filha de pintor e lanterneiro, e irmã de maconheiro, costumo falar. Então, eu vou trazer um pouquinho da experiência, que é um processo, um desdobramento muito grande, trabalhar, não só atender. Eu costumo falar que nossa equipe, tanto dos mestrandos, como a equipe técnica, como as professoras, como as instituições, UF, Unirio, não atendem a população trans apenas, né, travesti transexual, mas enfrenta, né, porque atender um corpo com suas produções identitárias revolucionária não é pouca coisa, não. Antes de tudo, eu queria, se estiver falando rápido, alguém sinaliza aí, dá um berro, sei lá, levanta a mão, né? E eu queria agradecer a Alex, né? Esse laboratório de estudos em gênero, saúde, direitos sexuais e reprodutivos. É uma oportunidade de fala muito importante, né? Porque é uma fala que faz uma travessia a partir da questão de gênero, né? E também queria fazer os agradecimentos às instituições que é aqui presente, a UF, né? Na pessoa representada pela Cláudia Ribeiro, é uma grande amiga que eu muito admiro e respeito, é a nossa curadora do projeto Ideia SUS, Fiocruz, da Adriana, e aí da população que eu atendo, que são meus amigos, né? O Jorda Lessa, que compartilhou, que postou em seu Facebook a realização dessa atividade de hoje, a Eloá Rodrigues, que é uma travesti preta, presidenta do Conselho LGBTI do município de Niterói, uma grande representatividade, né? Do Felipe, um querido amigo e paciente, do André Barreto, professor de História, do Thor, um amigo do exterior, da Sandra, professora Sandra, e nós temos, não sei se eu tenho aqui hoje a nossa diretora da PESP, né, onde o ambulatório é situado na Policlínica de Especialidade Silvio Picanso, e que é a Nelma, né, uma grande diretora e parceira também, assistente social. Eu queria agradecer a equipe que vem construindo esse projeto. Oi? Alguém falou? Não, ninguém falou. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, sinalize. A equipe técnica é constituída pela psicologia, serviço social, medicina, né? A Roberta Labriola, uma grande parceira, psicóloga, está presente. A Roberta vai contribuindo aí no chat, ou chat, não sei, com as informações. A Roberta também, Adriana, ela pode ir contribuindo com as perguntas que conseguirem fazer. A Roberta consegue responder aí sobre a funcionalidade do ambulatório, né? Que mais? Deixa eu ver, eu tô com uma colinha aqui na frente, tá? E agradecer o setor, né, que é o DESUM, qual a gente faz parte, e principalmente na pessoa da assistente social Dila Cury, que fez parte desse projeto e infelizmente hoje não está mais com gestão. Então, antes de entrar nesse processo de como funciona o ambulatório, a que veio, como se construiu, como se dá, né? E como se mantém vivo. O ambulatório ele existe desde 28 de novembro de 2018, e é importante realçar que ele não se constrói do nada e para o nada, né? Ele tem uma história que ele é produto do movimento social. Eu participei enquanto voluntária dessa construção,
Hoje eu atuo enquanto assistente social e coordenadora, mas tivemos um desdobramento muito grande para hoje ser o único serviço a nível municipal, né, do estado do Rio de Janeiro. O Grupo Diversidade de Niterói, que é o GDN, representado pela Bruna Benevides, né, que é uma travesti incrível, que está na luta, que luta muito pelos direitos e a efetividade da população travesti e transexual no todo, e o Felipe Carvalho, que é o presidente dessa instituição, junto com a população, com a própria população, né, e com a sociedade civil, a gente consegue articular a possibilidade de implantação de um serviço no município. Importante falar que Niterói é uma cidade que tem um movimento forte, né, em prol da população, dos direitos efetivos da população LGBTI no todo. E diante dessa dura atualidade, para além de falar dos serviços ambulatorial, a gente traz essa relação de muita preocupação, né? Porque, por exemplo, hoje o serviço ele existe, mas existe com a equipe mínima, né? Uma equipe mínima para poder atender a população. O médico está afastado por questões de saúde, né? Precisou fazer uma intervenção cirúrgica. Mas tanta população que está aqui hoje assistindo eu queria agradecer também a equipe da saúde mental. Eu também sou assistente, eu atuo na saúde mental, e eu vi que a Juliana é uma grande psicóloga. Beijo, Ju. Entrou também, é um prazer tê-la aqui, né? Eu atuo diretamente com o processo de desinstitucionalização. Prazer, Ju, e quem tiver mais. Eu fico preocupada que as meninas sabem, a Cláudia, a Adriana, que é um serviço único e que quem tiver de população, de movimento social assistindo esse diálogo, esse bate-papo, consiga realçar a necessidade de demanda nos seus respectivos municípios, porque o Niterói, com seu ambulatório, o João Nery, né, João W. Nery, ele existe para atender a demanda dos munícipes, né, da população municipal, né, e os vizinhos, né. E aí a gente faz o papel de atender muitas cidades que não estão próximas, ou que não era, aí a gente tem um cuidado de dizer que não era para atender, porque assim, é o único serviço e a gente acaba atendendo o estado cujo não é proposta, e a gente também não consegue dar conta, né? Mas eu queria falar que atender a população travesti e transexual, e aí eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é ser mulher trans, ser homem trans, né? E aí também eu não queria ficar entretida explicando os conceitos, as categorias, né, as classificações. Para isso eu trouxe um livrinho aqui da Jaqueline de Jesus, eu não sei se vocês conseguem ver. Tá? Nesse livrinho aqui, a Jaqueline de Jesus é uma doutora em psicologia social. Ela fala das orientações sobre a identidade de gênero e conceitos e termos. Eu vou deixar uma tarefinha para quem não conhece ainda, ó, procurar, tá em PDF, tá bom? É só pesquisar lá para a gente saber o que é homem, quem é homem trans, o que é mulher trans, né? É um segmento populacional, é homem e mulher, né? Uma dica. A Jaqueline de Jesus aqui, ó, a fotinha dela, tá bom? Uma mulher incrível, porradeira, professora universitária, né, psicóloga. E o serviço, ele vem funcionando, ele não parou, ele teve esse afastamento do médico endocrinologista, mas ele continua com a psicologia, com o serviço social, com as deliberações de receituário, de requisição de exames, e ele não parou, né? E agora a gente já pensa num protocolo para voltar ao serviço, normalizar, né? Dentro desse novo, com muitas aspas, né? E é isso. Então, hoje a gente está nós estamos no pé de elaborar um projeto que é para atender a família, né? E isso é um dos projetos. Mas para atender a família não apenas dentro do sofrimento dela, né, mas para reafirmar
a existência identitária de expressão de gênero de seus familiares, né? Então, assim, hoje nós temos cerca de 269 usuários, nós temos a demanda muito grande de busca de procura de homens trans, né, jovens, e um dado importante, nós temos uma ideação suicida muito grande. Eu costumo falar que nos meus atendimentos que não tem nada de ruim ou de errado com a população, se existe algo de ruim, negativo, errado, com essa normativa que nós reproduzimos, nós corpos cis, né? Então, eu queria agradecer as acadêmicas, as profissionais de enfermagem, né? Eu tenho respeito, e o serviço social tem uma relação muito promissora com essa categoria, e eu costumo falar para a medicina, né, em específico, que ela possa se atualizar e aprenda a respeitar ou lidar com o corpo, não atender uma expressão, né? Porque a gente trabalha salvando vidas, o ambulatório em específico, né? Parece muito salvacionista, mas não é. A gente trabalha salvando vidas. E eu lembro muito com uma médica em um GT da vida desses, falar que a medicina banaliza tanto o corpo, mas quando vai atender o corpo da população travesti e transexual, consegue, né, colocar alguns entraves, né, e não realizar essa efetiva de direitos. Então, eu queria reforçar mais uma vez, agradecer em tempos de ataques, né, em tempos de silenciamento, trazer a pauta de gênero, né, porque gênero, até que todos consigam entender, gênero é uma categoria de análise, e falar de atendimento de uma população cujo esse segmento é falar de corpos revolucionários, é falar de gênero, né? Porque é isso justamente que a população travesti e transexual representa, né? Essa subversiva, né? Essa revolução, esse caráter de revolução e de dizer para o outro, olha, eu não quero essa imposição de expressão de gênero, eu não quero reproduzir o que você consegue reproduzir tão bem, né? E assim, quando nós estamos no interior do serviço, a gente consegue escutar tanto sofrimento, sabe? Mas é muito sofrimento mesmo, e eu fico me perguntando, o que a gente mais escuta é assim, olha, é tudo muito novo, e na verdade não é novo, sabe? As classificações é uma coisa, né? Mas a existência da pessoa, desse corpo expressivo é outra, né? Talvez você não conheça as classificações de verdade, né? Mas a existência daquele corpo, com a expressão dele, sempre existiu. E daí não é novo, novo é a tua negativa, né? A tua negação de querer depositar, acreditar na possibilidade daquela existência. Então, eu costumo não pegar leve com essas questões, né? As pessoas são muito adoecidas e não são adoecidas porque elas expressaram gênero, né? Elas são adoecidas porque elas não podem expressar seu gênero, né? Porque elas não podem viver, né? Elas são identificadas, são pessoas que estão classificadas com uma estimativa de vida metade da população cis, a metade da minha e da sua aí. Por exemplo, acho que se tem população trans aí assistindo esse diálogo, deve ser minoria, né? Eu vi o Telho ali, mas eu não identifiquei outras pessoas. Então, assim, e de repente você nunca tenha estudado com a travesti preta, né? No máximo com homem cis gay. Então, assim, quando eu sou convidada para falar do atendimento, eu não vou deixar a oportunidade passar de falar que esse atendimento seja também feito pela população travesti, que a gente não pense na população enquanto atendidos, né? Mas enquanto funcionamento. Essa é uma questão que eu venho pensando, que eu venho lutando, inclusive, né? Que é a questão da empregabilidade, porque a gente pensa a população enquanto atendida, e nesse ritual do atendimento,
A Cláudia falou, eu acho, né? E nesse ritual de atendimento, parece que se perde ou se centraliza como fosse um favor, como nós fôssemos as pessoas salvacionistas, mas, e a gente acaba se destacando mesmo, se destacando porque tem um comprometimento, mas se destacando porque atende, porque somos os únicos profissionais que atende. Por exemplo, o médico que eu trabalho é um dos únicos em Niterói. Dá para contar os nomes de profissionais, né, estrelas que se destacam nesse atendimento, que na verdade é uma efetiva de direito, né? Que na verdade a gente está apelando ao Sistema Único de Saúde, o SUS, e sem satanizá-lo, porque é um dos projetos mais lindos que eu conheço, né, estudei, é o Sistema Único de Saúde, mas que ele consiga alcançar a diversidade de gênero e a diversidade de existência dos corpos, né? Porque não há um único modelo e modo de existência de um corpo, né? Então, assim, não que a gente, eles estão sendo atendidos, bacana, mas, assim, que eles também possam atender a população deles, porque eles e elas são capazes, né? Então, que futuramente não esteja Diana Luiz aqui falando, esteja uma travesti preta, babadeira, sabe, falando aqui para vocês, ou para o amanhã, ou para o depois, né, que esteja uma pessoa, um segmento populacional na recepção, que tenha um médico trans, uma médica, uma trans psicóloga, uma travesti médica. Então, assim, nós temos uma equipe totalmente cis, né, e que o meu sonho é um dia a gente poder ter alguém que represente, isso, exatamente, atenção básica, que represente, mas a gente faz uma oferta especializada, que represente a população, o seu segmento, né? Eu estou respondendo aqui igual louca, porque eu não consigo manejar a fala e o diálogo aqui, tá bacana. Diana, então, assim, Oi. Diana, só um instantinho, desculpa. Pode ir falando, que a Fernanda e a gente está atento aqui nas perguntas, aí depois você pode dar um time, e aí a gente vai ler as perguntas e você vai comentando, tá? Fique tranquila. Vocês estão ouvindo direito? Tá. Sim, perfeitamente. Ok, perfeito. Então, quando eu recebi o convite, eu convidei a Eloá. Eu acredito que a Eloá Rodrigues até agora não ouviu meu áudio, mas eu falei, eu gosto de falar desse trajeto, desse trânsito de atendimento com a representatividade, né? Mas eu sei que eu sou autorizada, então eu estou aqui com maior tranquilidade. Então, mas é importante pensar a população travesti transexual em outros espaços, atuando, né? Com a oportunidade de ascender intelectualmente, com a oportunidade de empregabilidade, porque fica isso muito... A câmera da Diana está desligada, alguém falou. Desativada. A Bárbara Cazumbá, minha amiga, falou que minha câmera está desligada. Não, sua câmera está funcionando normalmente. Então tá bom. Então, e aí o que acontece é que a minha preocupação é que as pessoas continuem vindo ao nosso município, tem sido muito legal, tem sido muito interessante, um serviço de quase 2 anos, mas os gestores não se responsabilizem em iniciar esse processo de implantação. Por favor, a Yarli está aí, beijo, querido. Por favor, pessoas que estão de frente dessa discussão, da discussão dos corpos, né, de gênero, dos corpos trans, da representatividade travesti e transexual. Meninos, vocês que estão aí do segmento enquanto pacientes, comecem a fazer esse movimento, porque, gente, a demanda existe. Alguém está me chamando de rainha. A demanda existe, e ela existe muito. Por exemplo, o segundo município que nós atendemos, que tem uma demanda gigante, é São Gonçalo.
A demanda existe, convoque os líderes, convoque a organização da sociedade civil, vocês, enquanto civil também, façam esse movimento, mas dialoguem, conversem. Eu sei que dá vontade da gente arrombar a porta, mas vamos conversar, vamos convocar as pessoas para que esse projeto ele possa ser reaplicado em outros municípios. Esse nosso projeto, ele já ganhou publicação, ele já ganhou Brasil, a gente está com publicação, né, Cláudia Ribeiro, aí, para a Fiocruz, nós temos um capítulo que está lançando aí, a Cláudia foi nossa orientadora nesse sentido. Nós temos alguns artigos submetidos, né, e apresentados em congresso, mas a gente precisa de mais, a gente precisa que esse serviço ganhe outros espaços, né, que a população não só consiga se dirigir ao serviço de saúde e pronto, né, que a população consiga empregabilidade, consiga sair desse status de sobrevivência, gente, porque é muito triste, né? Eu tenho uma amiguinha que eu tenho uma estimativa maior, a estimativa de vida maior que a da minha amiguinha, por exemplo, a Eloá Rodrigues, que é uma travesti preta, né? E ela não só é uma travesti preta, porque não é só ser uma travesti preta nesse país que mais mata travestis e transexual, né? Que acumula 40%, por exemplo, do planeta. Ela é uma estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal da UF, né? Então, assim, ela tem várias produções identitárias cujo que mais marca é ser mulher e mulher preta. Então, assim, é muito dolor para quem tem um compromisso, quem tem uma responsabilidade civilizatória, de ter um amigo cujo a sua estimativa de vida é menor que a tua, né? Que ele pouco vai ascender ele ou ela intelectualmente, que pouco vai chegar nos espaços, isso é legítimo. A gente fala, não vejo isso, não vê porque nós estamos falando de outra localização social, né? Os corpos pretos, trans, travestis, falam de uma localização social extremamente subalterna, né? Marginalizada, sem poder de mando, sem poder de direção, de decisão. Então, assim, a gente fala de um serviço de saúde cujo projeto, os projetos e o projeto e portarias precisam se atualizar, né? Precisam se atualizar para poder abraçar a diversidade de gênero, para poder abraçar a existência da diversidade dos corpos, dos posicionamentos, das expressões. Então, assim, é uma coisa que a gente deixa enquanto tarefa do movimento de refletir e agir, né? Porque não é brincadeira, alguns anos atrás, depois outro ano, e o outro ano em seguida, o indivíduo trepar com a travesti, arrancar o coração dela e colocar uma santa, né? É uma violência física, mas é uma violência muito simbólica, né? Então, assim, eu não sei se alguém acompanhou essa reportagem, mas isso existe, né? E eu não estou falando de USA, não, e de outros países, não. Estou falando do Brasil, né? Recentemente, eu tive uma aula onde um professor branco, médico branco, empresário, falaram que não tem tanto, aqui no Brasil não tem tanto impacto como tem no USA, né, nos Estados Unidos. E aí eu tive que socializar uma referência, né, para ele, e com o grupo, e eu fui silenciada, né? E daí, depois de um intervalo, eu e mais 4 alunos voltamos para a aula, né? Porque não basta ser, feita a Cláudia Ribeiro fala, né? Não basta não ser racista, né? Tem que ser antirracista. Então, não basta não ser LGBTfóbico, tem que ser anti-LGBTfóbico. E aí, esses movimentos precisam, né, começar, né? A gente precisa ir para a casa do Agir, né? Pular mais uma casinha. O serviço ele fica situado no endereço Amaral Peixoto, né, o serviço ambulatorial, no 169, no 4º andar. Eu já falei que fica na Policlínica de Especialidade Silvio Picanso. Ele está muito bem localizado, tá? Ele fica no centro, no miolo de Niterói, bem de frente para as barcas. Quem vem de barcas desce ali e anda poucos, né, metros. Quem vem de ônibus desce no terminal Angular e anda muito pouco também. Então, é um serviço que está bem situado. É um projeto
é um serviço, mas que surge de um projeto que foi muito bem articulado, gente. Ele foi fruto de muito processo de educação permanente, mais uma vez realizada pela instituição, né, do GDN, né, com o Felipe Carvalho, com a Roberta Labriola, que representa a Fundação Municipal de Saúde. Então, assim, é um serviço, é um projeto, quem puder conhecer, acho que as professoras estão aí na direção, né, nesse trânsito. Então, a Roberta colocou ali o endereço, e é um serviço incrível. Recentemente, o canal de saúde da Fiocruz foi fazer uma entrevista, fizemos uma movimentação, foi muito, muito bacana, muito importante, e não basta só se interessar, né? Eu acho que compreender o sujeito é compreender suas produções identitárias, né? A sua especificidade. E a população trans tem muitas, né? Eu costumo falar, quando eu estou atendendo, que eles são os melhores tons que existe dessa vida. O melhor tom, a melhor nuance que existe dessa vida cansada e mentirosa, né? Porque nós temos uma cultura de hipocrisia, né? Não civilizatória, de violação e violência. Recentemente eu acabei postando, é algo que eu não gosto de fazer, mas eu postei um vídeo de uma mulher trans altamente espancada, né? A violência é simbólica, porque eles batem no rosto, né? Como é feito a violência do corpo cis também, né? Feminino, eles batem no rosto, então é uma violência muito simbólica. E nós temos pouquíssimo marco legal, né? Agora que a gente consegue sair da jurisprudência do protocolo da Lei Maria da Penha, que pode se aplicar para a mulher trans, né? Então, enquanto isso, era uma atenção sociojudicial muito isolada, porque se tratava de uma jurisprudência, agora a gente já tem enquanto protocolo a partir da Lei Maria da Penha, mas tudo é muito, muito devagarinho, é tudo muito, né, tudo muito tutelado, sabe? É tudo muito, olha, eu te autorizo, eu não te autorizo. Então, assim, algo que me preocupa muito é que, por exemplo, eu já participei de alguns episódios com os homens trans, assim, que a voz deles e das mulheres trans, né, das travestis, da população no todo, do segmento no todo, é que eles só são legitimados a partir de uma voz cis, né? Eu já estive em um evento que eu chego para poder reivindicar o direito do sujeito, e aquilo só é normatizado, né, só normalizado, atendido, porque eu cheguei para fazer a mediação, e aí eu não cheguei com o meu corpo profissional, eu cheguei com o meu corpo na reprodução desses papéis, desses códigos, dessa normativa. Então, assim, são discussões que precisam aumentar de volume, que precisam acontecer, que precisam ter grupos de estudos, de pesquisa, e aí não acontecer de forma isolada, né? Ou não deixar apenas jogada, né, para um grupo em específico. E aí, porque ninguém precisa ser trans, né? Ninguém precisa, né, ser homem, mulher, trans, precisa ser uma travesti para poder lutar, né, pelos direitos desse segmento populacional. É um segmento populacional que eu respeito muito, são muitos conflitos que passam numa transição de um dia quiseram colocar a expressão e a identidade de gênero deles como psicopatologia e não conseguiram, porque viram que realmente não é, essa parada não funciona, o papo é outro, né? E aí vão colocando em que casa, em que local, vão criando localização, né? É como um grande psiquiatra, Paulo Amarante, fala, vão criando localização para loucura, porque dá poder, né? Porque produz poder. E assim, vão criando também essa realidade de, olha, tu não existe, mas se você existir, você corpo trans, se você existir, você vai existir nessas condições. Tá? Então, assim,
é um sonho, é um anseio que esse projeto que a gente vem tocando com a equipe mínima, eu tenho sentido muita falta da Cláudia Ribeiro, da professora Cláudia, da professora Adriana, dos pesquisadores, dos mestrandos, porque dá outro tom para o serviço. Infelizmente, essa dura atualidade faz com que a gente fique realmente distante, né, por questão de protocolos de cuidado, de prevenção, mas esse projeto é fruto de muitos braços, gente, de muito manejo, de muitas discussões. Eu recordo que quando a gente estava próximo de se instalar, nós tínhamos três reuniões por semana, né? Eu entrei como voluntária, aí a gente foi lutando, foi fazendo, acontecendo, mas assim, é um projeto muito, muito interessante, um projeto muito importante. Alguém vai falar? Oi? Alguém vai falar? Não? Eu acho que alguém quer falar, não? Pode seguir, Diana. Ah, tá. A Bia está aí? Ah, tá. Ok. Ah, ok. Pensei que era a Bia Salles. E é um projeto que... Eu não sei se alguém, fora a Cláudia e a Adriana, e os meninos, os mestrandos, né, conhece o IED, mas o IED faz essa intervenção, essa mediação, e aí não existe mais outro serviço, né? E aí você pensa no Rio de Janeiro, com tantas cidades, né? Hoje nós estamos atendendo pessoas de Guapimirim, Duque de Caxias, Belfor Roxo, a região oceânica. Nossa, é muito. A Roberta pode colocar aí algumas cidades, Roberta, por favor. Nós atendemos muita gente, mas muita gente nisso. E aí a gente faz esse... Como é que funciona? É importante, né? Falar como é que funciona região dos lagos, né, Roberta? Como é que funciona? A gente faz esse procedimento de triagem, e a triagem é justamente isso, envolve a acolhida, a escuta interessada, e aí nós temos algo muito importante, que a Cláudia sabe bem, a gente trabalhar com a autodeclaração, né, Cláudia? A gente escreveu sobre isso. Então, a gente trabalha diretamente justamente com essa autodeclaração do sujeito, né, que envolve muita subjetividade dele. Tem pessoas lá que saem com nome, né, porque chegam assim com a dúvida de se eu não sei se eu posso, mas não é uma dúvida, né, é uma dúvida muito condicionada ao social, ao profissional, à família, de como vai ser, se eu posso usar, como é que vai ser, onde é que eu posso usar. Gente, isso é muito adoecedor, sacas? Papo reto. É muito adoecedor. Imagina você... Eu tenho um paciente um usuário, que ele chega com o nome, mas aí não quer usar o nome, tem medo de dizer onde é que vai usar o nome. Isso é muito sinistro, isso produz muito sofrimento. Eu tenho uma paciente que ela, quando a mãe sai para trabalhar, ela vai e faz a maquiagem e faz a expressão que produz saúde para ela. Depois, antes da mãe voltar, ela já se prepara. Gente, deve ser muito difícil. Nem eu e nem você, corpo cis, consegue falar sobre esse sofrimento, sobre essa travessia, né? Então, assim, e aí no final você escuta alguns coleguinhas da saúde que a população quer privilégio, que tem um espaço para atender eles e elas. Não é isso, gente. Não é isso. Nós não temos essa construção histórica. Nós não temos essa cultura, né? Essa atenção cultural. Né? Nós temos, sim, uma vida de negação, de violação, de violência que é sistêmica, né? Que mata, que violenta, e quando não mata, deixa muito ruim, deixa muitos traços, muitas faltas de mobilidade. Então, assim, é um sofrimento. Eu costumo falar que o ambulatório é um campo empírico de muita experiência, mas também de muito sofrimento. Imagina agora, nesse processo, nesse ritual. Eu estou confortável na minha casa, eu tenho meus 2 trabalhos, eu estou bem, né? Eu sei que eu vou conseguir resistir e tudo mais, mas eu tenho colegas que tentaram suicídio, que se mutilaram, né? Então, assim, e daí de que localização eu convoco vocês, mulheres, homens cis, enfim,
E eu não estou falando de orientação sexual, estou falando de identidade de gênero, tá? Eu convoco vocês a criarem proximidade com a literatura, mas pensarem a partir dos seus privilégios e a partir da localização social que vocês falam. Porque é muito difícil alguém daqui falar, olha, eu tenho uma amiga travesti, um amigo trans, né? Eu estudei com alguém, eu estudo. É muito difícil, vai ser minoria. E aí, a Bárbara está fazendo uma pergunta importante. E daí, é uma realidade que você, quando você começa a pensar, você fala, poxa, faz todo sentido, né? Eu nunca tive nem estive. Então, assim, acho que é uma tarefa bacana, e eu convoco vocês, vocês pensarem, né, de que localização eu falo, qual é a normativa que eu falo, porque a gente é muito confortável a gente expressar, fazer uma expressão de gênero, né? Porque nós estamos muito bem com a nossa identidade de gênero, com nossas normativas, né? Tá tudo muito bem, mas aí você pensa que tem pessoas nesse serviço que não estão bem com o seu falo, não estão bem com o seu pau, sabe? Não estão bem com a sua vagina, não está bem com a sua mama. O sonho é fazer uma mastectomia, uma homoplastia, tirar aquela mama que eles chamam de intruso, né? Porque aquilo produz sofrimento. Os nossos prazeres são produzidos, são condicionados. E aí, nossos prazeres são condicionados, mas a gente quer que o amiguinho siga uma normativa que a gente segue tranquilo e calmo, né? Então, assim, esse serviço, ele tem salvado vidas mesmo. Não é uma ideia salvacionista, é uma ideia real, papo sério, que precisa ser reaplicado em outros espaços, né? E aí eu realço essa necessidade, né? Quem tem proximidade com gestores, quem participa de comitês, quem participa de GTs, levem essa pauta, gente. Tem pessoas trans em todo o planeta. Tem pessoas trans em todos os municípios. Um dia eu estive falando com a secretária de saúde lá da cidade de Magé, é uma cidade que eu morei, tinha um enfermeiro acompanhando ela, e ele, Diana, como é que eu faço? Magé é uma cidade muito coronelista e muito clientelista. E aí parece que tudo é assim, muito bonitinho, mas o bagulho é doido, né? Então, assim, E eu falei, olha só, ele queria uma ideia de como poderia iniciar essa discussão, né? E eu falei para ele, faz um GT, se organiza e começa a discutir, porque ele se negava à existência da demanda no município. Mas não, isso não é um dado real, não é um dado real, né? Se você começar a instalar uma discussão, implantar uma discussão, convocar as instâncias, vai sim. Só que eu por exemplo, tenho um paciente de Guapimirim, que é vizinho de Magé, né? Então, assim, a demanda existe, a procura existe, e no final, a gente precisa efetivar direitos, né? É um direito de um corpo com vida ser atendido, né? E aí a gente cria as questões de atender a expressão ou identidade. É um projeto muito importante, é um projeto que vale muito a pena conhecer. Nós, enquanto equipe, né, Roberta Labriola, estamos à disposição do contato, a gente sempre recebe, acho que a Cláudia ou a Adriana é a melhor pessoa, né, e a Andréia, e as meninas e os meninos, para poder falar de como chegar até o ambulatório, que não tem burocracias, que nós somos bem porra louca mesmo, a gente funciona sem tanta formalidade, tá? A gente... Porque é isso que a gente entende, né? Tem protocolos, sim, aí a gente respeita os protocolos, mas aí a gente decide se vai atender com tanta formalidade, né? Porque eu acredito que muita formalidade distancia, né, o segmento populacional, os pacientes, os usuários. Então, assim, já são pessoas que chegam muito sofridas, fragilizadas, são pessoas que não têm seu ensino fundamental completo, ou têm seu ensino médio interrompido, pessoas que já evadiram, fizeram evasão escolar, pessoas que sofreram, dificilmente nenhuma não ter sofrido violência, né? Pessoas que os pais e mães se recusam a entender e botar fé nessa existência, né? Desse corpo expressivo, desse corpo subversivo e revolucionário. Então, assim, eu convido vocês, eu não quero me alongar,
né? Essas são as possibilidades de serviço no ambulatório. Nós estamos a caminho de participar, de conseguir atingir o processo de habilitação. O ambulatório ele não tem habilitação ainda junto ao Ministério da Saúde, mas estamos caminhando. Eu não sei se a diretora Nelma está aí, chegou, se já entrou, saiu, mas se ela estiver aí, ela pode colocar os caminhos aí, escrever no chat, né? Nós estamos caminhando para poder fazer com que esse serviço seja reconhecido, né, de forma federal, né, ministerial, e acho que um pouco disso eu vou deixando aberto aí, que as pessoas perguntem, contribuam, e aí eu vou deixando essas atividades de convocação, gente. Quem chegou agora, aqui é uma cartilhinha da Jaqueline de Jesus, uma mulher trans, doutora em psicologia social, está em PDF, depois a Adriana pode me pedir, eu posso escrever. Crie proximidade com a literatura, entendendo que gênero não é a classificação de ser mulher, gênero é uma categoria de análise, que analisa esse modo da fisiologia, da anatomia, do ser mulher, do ser homem, da masculinidade, da feminilidade, né, do masculino e o feminino, e do império da normativa, né? Então, eu estou aqui, eu acho que não sei se te falta falar alguma coisa, eu acho que não é palestra, é um diálogo, e eu estou à disposição, eu acho que é um pouco disso, tá, Adriana? Super, Diana. Dentre tantas coisas que você falou, super pertinentes e relevantes, eu não vou me delongar aqui, vou passar para a Fernanda para poder ler as conversas e tal, mas tem uma coisa que eu percebi lá e que de fato, assim, faz uma grande diferença, que é o afeto, né? O abraço, que após o atendimento, a cada atendimento, ou ao chegar ou ao sair, como isso é terapêutico. Sim. Para todos nós. Talvez nesse momento de pandemia, a gente esteja, né? E é algo que é muito comum no atendimento de vocês, né? Super obrigada. Eu acho que a gente pode... Eu queria agradecer a participação aqui dos nossos mestrandes, dos nossos bolsistas de iniciação científica. Tem representação de pessoas de Fortaleza, do Pará, e isso é muito rico, né, para a gente poder trocar essas experiências. Então, peço à Fernanda que possa ler aí na sequência comentários ou perguntas. Adriana, eu queria que a professora Cláudia, na pesquisa que ela fez, né, que vocês vêm desenvolvendo, ela leva isso em apresentação quando a gente faz um ano do ambulatório, e ela leva isso para aquele evento onde ela traz a fala de alguns pacientes, alguns usuários, né? Quando você fala de afeto, eu muito consigo recordar do abraço, sim, da sintonia, da simbiose positiva que a gente faz no ambulatório, mas a Cláudia, ela traz isso a partir dessa realidade empírica, né? Ela registra, ela transcreve isso. E aí, Cláudia Ribeiro, eu não sei se você lembra de algumas colocações, mas eu acho bacana você reforçar, por favor. Desculpa, ligo meu microfone dessa interferência. Claudinha, você pode fazer aí os comentários e depois Cláudia, para Fernanda. A Cláudia está 2 vezes aqui, ela deve estar celular no computador, né, Cláudia? Por isso que está dando microfonia, porque os dois devem estar ligados. Então, eu vou trazer aqui algumas perguntas do chat. A primeira pergunta é: o ambulatório é vinculado à atenção básica, à ESF?
Oi? A primeira pergunta, o ambulatório é vinculado à atenção básica, à ESF? Sim, o ambulatório, ele é vinculado, ele existe um prédio da Fundação Municipal de Saúde, ele é um serviço especializado, mas ele está situado à atenção básica, né? E aí, dentro dessa pergunta, é importante... Foi quem que fez essa pergunta? Deixa eu ver aqui. Dentro dessa pergunta, tudo bem, vai ser difícil achar agora, né? Dentro dessa pergunta, é importante realçar que os corpos trans... Eu ano passado, fiz uma monografia do curso de especialização que falava da mulher, da travesti e da mulher trans, e esses corpos não conseguem chegar na atenção básica. Tá? Nós temos um serviço especializado, mas esses corpos precisam chegar na atenção básica, nas UBS, né? No médico de família, para poder fazer sua manutenção de vida, né? E aí, o FRJ Macaé, que legal, saudação. E daí, o que se configurou, o que se identificou, Fernanda, né? É que essas pessoas não são bem atendidas em alguns lugares. E aí é um ponto ruim, mas tem outro ponto, né? Depois da implantação ambulatorial. Que o que antecedia a implantação, porque assim, todo projeto tem seu percurso, né? Então, o que antecede, o que adianta, o que segue. Então, assim, antes desses corpos chegarem na atenção básica, quando chegava ou não chegava na atenção básica, porque é uma realidade da mulher e do homem trans, né, da travesti, é se automedicar, é se auto-aplicar, e porque realmente não conseguem chegar na atenção básica. E quando chegam, tem a desventura, a falta de respeito e a violência socioinstitucional de não ser bem atendido, de não ter seu nome social, né, respeitado. Então, assim, eu estou sempre fazendo a mediação de falar para os usuários, você precisa entrar no exercício de requerer seu nome social. E aí, assim, tem pessoas que não respeitam, não querem, não admitem, querem saber do nome que foi atribuído ao nascimento, e aí é um horror, é um show de preconceito, de transfobia, e daí esses corpos não chegavam na atenção básica. Depois do processo de implantação, durante o processo de implementação, esses corpos têm sido recebidos na atenção básica, porque, claro, a gente vem fazendo, iniciando, né, e continuando um trabalho de educação permanente, até devido à rotatividade dos profissionais, né, também tem isso, mas hoje conseguem chegar com menos perigo, né, porque assim, quando você deixa de atender um corpo trans com tanta produção identitária, você comete uma violência de gênero. É uma expressão da violência de gênero. Porque tu está se recusando de atender aquela pessoa, porque tu está se recusando justamente porque ela expressou algo que te contraria, algo que tu não fica bem com aquilo, né? E aí, esse algo que não fica bem é igual a crime, é igual a transfobia. E daí a gente vem percebendo, é importante a gente registrar isso em algum momento, que hoje a população vai ganhando essa autonomia, porque eu que levei algumas vezes alguns pacientes para poder fazer a aplicação da testosterona. E aí, comigo lá, né, com esse corpo que tem uma passagem tranquila, e essa expressão que tem uma passagem tranquila, não se via tanta coisa, né? Não se via tanta movimentação que iria produzir sofrimento. Mas eles e elas sozinhos, né? Eu já fui no quartel com a usuária, né? E assim, eu já levei no quartel, na UBS, na farmácia. Então, assim, comigo, ou com qualquer outra pessoa da equipe, as coisas são agravantes, mas assim, a gente vai conseguir no manejo. Mas eles sozinhos, então, assim, essa tutela do corpo passável, que somos nós, né? Muito majoritariamente, na maioria das vezes branco, né? É uma tutela, né? É uma tutela para esse corpo trans, e aí elas não conseguiam chegar. Então, assim, com a implantação do ambulatório, né, que mudou, né? Mas se consegue hoje, com mais frequência, de chegar. Inclusive, eu falo para a população, para os pacientes usuários, vão na atenção básica, porque nós temos homem trans que não vai ao médico há 15 anos, né?
que não vai ao médico há 15 anos. Então, assim, nós temos pessoas que se automedicam mesmo, que não conseguem ir fazer seus exames, né? Fazer seu check-up de vida e adoecem, né? E aí, quando morre um homem trans, na estatística, não morre um homem, né? Não morre um homem, porque o homem trans tem uma vulva, né? Ou, né? Não sei como querem chamar. Então, assim, e aí nós temos um trabalho hoje feito pela ANTRA, Associação Nacional de Travesti e Transsexual, né, representada pela Bruna Benevides, que faz essa pesquisa, que vai lá nos locais fazer um mapeamento, né, infelizmente, dos assassinatos da população travesti e transexual. Então, assim, nós temos, e eu falo e realço novamente, nós temos um campo empírico de expressão de violência, sabe? Então, assim, acho que é um pouco disso, mas o serviço, ele é necessário funcionar com e na atenção básica, né? Muito obrigada pela pergunta, viu? A próxima pergunta é se há algum projeto do ambulatório que leve debates às escolas sobre gênero e população trans e travesti. Eu sei quem fez, foi minha amiga, Bárbara Cazumbá. Então, Bárbara, meu amor, o único projeto que nós estamos iniciando agora é o projeto para atender as famílias. E aí a gente tem feito isso com muito cuidado, porque a gente está desenhando, né? Eu convoquei a equipe e convidei a Eloá Rodrigues, né, que é essa mulher incrível que eu admiro muito, para poder fazer protagonismo nesse projeto, né? E a ela é perguntado, porque ela tem uma experiência também familiar, né? E aí ela tem nos dado dicas. Mas o ambulatório, ele já trabalha com esse processo de educação permanente, mas a gente não tem trabalhado com as escolas. Bárbara, aí eu estou te convocando a você vir para esse fronte. A Bárbara é uma professora da Rede Municipal de Duque de Caxias, né? É uma doutoranda da UERJ. E, Bárbara, estamos à sua disposição. Quer brotar, cola lá, a gente faz um projeto, né? E é isso. Sinta-se convocada, nem convidada. A próxima pergunta é como o grupo de profissionais e acadêmicos da saúde pode contribuir para a desconstrução e inclusão dessa população trans? Faz de novo, por favor, Fernanda. Como o grupo de profissionais e acadêmicos da saúde pode contribuir para a desconstrução e inclusão da população trans? A desconstrução do preconceito. Da ideia, isso. E esse processo de inclusão. Foi quem que fez? Você consegue ler? Não, né? Enfim, um excelente... Enfim, quem fez muito bem feito, né? Parabéns, quem fez. Eu vou falar algo que parte de mim. Esse processo de... A gente entende o limite cultural, porque é um objeto, né? É sistêmico essa construção, esse limite do que é novo, do que não existia, mas me atravessa e é muito transversal para mim, eu não consigo alcançar, pensar numa mulher que tem um falo, num homem que tem uma vagina, que possibilidade, olha só, deu ruim para vocês. Vocês vão precisar pensar nessa possibilidade, não é uma hipótese, não, essa possibilidade efetiva que esse corpo precisa existir e não mais sobreviver. Que esse corpo precisa ser inserido no meio, porque, inclusive, ele paga imposto, né? Se a gente pensa assim, inclusive, se tem pegada de preconceito e negação com a população travesti e transexual, então vamos deixar a galera acessar tudo, fazer tudo sem precisar pagar imposto, né? Então, assim, é uma pessoa contribuinte, né? E aí é uma pessoa que sente no corpo, na pele. Né? Uma pessoa que lança seu corpo. Porque eu vou te contar, hein? Seria muita psicopatologia, seria o contrário. Muita psicopatologia transicionar o gênero, expressar o corpo, fazer uma expressão no corpo, no país que mais te mata e que mais te assassina, que mais aniquila teu ciclo vital. Seria muita doideira mesmo. E aí a gente viu que não é psicopatologia, né? É mais evidências do que tudo.
Então, assim, por mim, o que é que eu faço? Quem fez essa pergunta? Eu reduzo a minha fala e apresento a minha prática, tá? Porque não adianta ficar na literatura, né, com aquela postura presunçosa de que eu sei, eu mando a literatura e os cacete. Você precisa representar a prática, né? E isso assim, te atravessa, né? Te atravessa porque tu é produto lá desse movimento sistêmico de limitação, de construção de códigos, de papéis. Então, assim, quem não tem proximidade com a literatura, é importante criar proximidade para poder ler essas narrativas. E, assim, gente, a melhor pessoa para contar é a pessoa, é a travesti, é o homem trans, é a mulher trans, entendeu? São as melhores pessoas para contar a sua história, porque o que a gente mais faz é falar sobre a história do outro, né? Narrar a história do outro a partir da literatura, entendeu? Então, assim, são eles estão aí, ó, eles existem, elas existem. Né? São pessoas com sonhos, com projetos de vida. Então, assim, a gente precisa ir difundindo, inserindo isso nos meios que nós circulamos, né? E outra coisa, gente, é uma questão muito política. Não aceitar brincadeiras que não são brincadeiras. Eu já fui questionada 2 vezes. Segundo, porque você é muito militante, hein, Diana? E a outra vez, olha, nossa... Eu não aceito nenhum tipo de brincadeira que envolva animais, que envolva raça, que envolva identidade de expressão de gênero, que envolva... Até uns anos atrás, a gente ficava sorrindo de piadas que envolvia violência contra a mulher. Eu cresci vendo meu pai fazendo isso. Só que hoje, aos 34 anos, eu tenho consciência disso. E não quero reproduzir isso. Então, acho que não é só a pauta de gênero ou as categorias de expressão e identidade, não. São todas as categorias, né? Esse universo, então, a gente está falando de uma unidade do diverso. Né? Então, assim, acho que é isso, a gente incorporar. E digo mais, quem fez essa pergunta, você com certeza vai ficar uma pessoa muito chata, porque eu tenho me tornado uma pessoa insuportável. Já estou quase tendo a certeza que eu vou ficar sozinha, vou chegar aos 70 solteira. Porque, assim, não dá para brincar, gente. Já pensou o cara que trepa com a travesti, tira o coração dela e coloca uma santa? Não dá para brincar, gente. Acabou. Não dá para brincar mais. Não era nem para brincar, sabe? Não era nem para ser classificado como brincadeira. Então, querido que fez essa contribuição, né? Acho que a gente precisa expressar, reduzir a distância entre prática e fala e expressar a nossa prática. Outra, por favor. Essa é do Pedro, ele faz geografia, né, no Pará, e ele pergunta, né, ele fala, em Belém temos muitas queixas da falta de formação dos profissionais que trabalham nos ambulatórios aqui na cidade, de falta de respeito com as pessoas trans, com as orientações sexuais, identidades de gênero, negligência com as demandas advindas do grupo, enfim, o preconceito, dentro de um espaço que deveria ser para ele, entre outros. Essa é uma questão aí, não ocorre? E como e quais meios para mudar essa realidade por aqui? Então, Pedro, ocorre sim. Quando eu falei que as pessoas têm frequentado mais atenção básica, elas não frequentavam porque era algo que acontecia demais, né? E aí, por mais que nossa cidade, Niterói, seja uma cidade que tem o único conselho da população LGBTI, que tem um movimento que se envolve, que está no front, que se dedica a uma prática de realidade, mas acontece, Pedro, tá? Acontece de forma isolada, acontece com frequência, só que nós temos nós temos movimentos aqui que estão nessa direção de combate, tá? E aí, como é que você pensa numa direção de combate, numa linha de ação que vai produzir educação, né, mas também vai combater essa violência, essa violação contra a população específica? Você convocar, você e outras pessoas convocarem um grupo para dialogar, né? Porque senão a gente vai ficar só se queixando que existe e existe. Existe, gente, porque é uma parada não só estrutural, é uma parada sistêmica, ela existe, né? Então, assim, a minha orientação é que
você convoque, né, se convoque amigos, instâncias, pessoas que tenham interesse, tá? Eu estou à disposição, Pedro, para poder fazer videochamada com você e com o grupo que você puder convocar, com o movimento daqui. A gente pode fazer essa rede, né, intermunicipal, interestadual, de poder condicionando, né, manejando essa realidade, esse enfrentamento que o mote é a violência, né? Algo que você prevê o fim ou a erradicação daqui a um mês, gente. Eu nem acredito na erradicação, tá? Como tudo é muito sistêmico, mas é uma questão minha. Mas a gente produz isso com educação, tá? E aí é uma produção permanente, tá, Pedro? É um desdobramento, mas que vale muito a pena, e é possível, tá? É o diálogo, a ferramenta é o diálogo, grupos de estudo, né? Não sei se a pesquisa agora, as professoras podiam te ajudar com isso, mas você começar a estudar, começar a convocar as pessoas a estudarem, a falarem das possibilidades, e isso você das possibilidades desse diversidade dos corpos. E isso você faz com as pessoas que, inclusive, é a pele desse processo. Eu não sei se você já identificou aí a população trans, travesti, eu não sei como é que se dá isso, né? Essa identificação, mas a ferramenta é a da busca do conhecimento, da educação, do diálogo mesmo. A Cláudia Regina fez uma série de perguntas, né? Eu vou começar, vou fazer 2 de cada vez, tá bom? Nossa! São perguntas simples. Qual a faixa etária da população atendida? E qual a equipe do ambulatório? E qual deveria ser essa equipe, levando-se em conta a portaria do processo transexualizador? Boa, Cláudia Regina. Eu queria ouvi-la falar, né? Mas ela está aí conectada, mega conectada aí. Então, boa. São perguntas objetivas, né? Então, a faixa etária, nós temos hoje usuários e usuárias de 15 anos, 16, 17, mas atendemos muito a população das 2 décadas, 20 anos, 22, 24, 25, 30. Nós temos, acho que 3 ou 4 pacientes, que um tem 52, outro 54, né, nessa faixa etária. Nós não temos, eu acredito, né, Roberta, que nós não temos usuários com 60 anos, acima de 60 anos, não. Tá? Eu não sei nem se o Luiz Felício tá aí, que é o psicólogo, mas nós não temos... a Roberta está colocando aqui de 15 a 55 anos, isso. Né? E esses 55 anos, 52, 54, são homens trans, porque majoritariamente, né, Cláudia, nós temos a população que são homens, né? Há de se esperar que fossem mulheres, mas nós temos muitos homens trans. Outra pergunta, qual é a Fernanda dela? Sim. A Cláudia está falando que isso é muito interessante, a gente tem público masculino. Qual é a outra? Qual a equipe do ambulatório e qual deveria ser essa equipe, levando em conta a portaria do processo transexualizador? Então, nós temos uma portaria que amplia o processo transexualizador via SUS. Essa portaria, ela é 2803 de 2012. Ela já vem sendo atualizada, né? Teve atualização, e em vista a hormonioterapia ser reduzida, a idade para 16, porque antes era 18, né? E a intervenção cirúrgica também ser reduzida a faixa etária. Ela prevê que a equipe seja composta por um psicólogo ou psiquiatra, médico clínico, endocrinologista, assistente social e enfermeiro, né? E aí, nós somos hoje uma equipe mínima, nós somos só serviço social, psicologia e endocrinologia, né? Então, eu sou a única contratada, agora a Roberta, que ela está chegando na equipe, ela já fazia parte do programa, mas agora ela está no serviço, ela é psicóloga e também é contratada, e os outros 2 profissionais são deslocados, um da atenção básica e o outro da saúde mental,
tá? E aí a gente vê, espera muito que essa equipe possa ser ampliada, né? Porque são muitas demandas. E aí não demanda apenas do serviço social, para o serviço social, psicologia e endocrinologia. O que mais? Ela perguntou também quais as principais queixas da população atendida e como é esse fluxo no ambulatório. Ok. Então, nós temos a queixa da empregabilidade, majoritariamente a população é ociosa, né, não tem trabalho. A queixa é o conflito familiar, tá? E outra coisa, eu podia até aumentar essa pergunta, o que é que se deseja quando chega, né? Há um grande conflito e equívoco de que para ser homem trans ou mulher trans, travesti, tem que fazer a adequação sexual, né? A mudança, né? Tem que fazer um falo, tem que fazer uma vagina, não é nada disso. A gente trabalha com a autodeclaração. Se você chega no ambulatório e fala que é uma pessoa e que se identifica com essa expressão e que quer seguir, e aí tudo vai sendo construído. Nós temos um projeto lindo, eu sou muito suspeita para falar, né? Eu tenho visto muita coisa linda, as pessoas se construírem, sabe? Felizes, sabe? Com seu nome, né? Com sua expressão, com sua transformação de corpo, sabe? Com seus sinais de anatomia construído da forma que você está bem. Gente, isso é muito lindo. Isso produz muita saúde, sabe? Eu fico olhando os seios das minhas amigas crescendo, a partir do momento que elas estão usando hormônio. Eu vejo os meninos sem mama, sabe? Tudo feliz lá com aquela cirurgia, sorriso, com aquela outra. Gente, isso é muito incrível. As pessoas estão felizes, sabe? Elas têm certeza do que estão fazendo, do que querem fazer, sabe? É muito lindo. O que mais? Ela perguntou quem pode ser atendido e se a família dessa pessoa está presente nesse atendimento. Olha, não é majoritário, não. Quem pode ser atendida é quem se autodeclara trans. A gente não trabalha com as outras categorias. A gente trabalha com LGB, tá? A gente trabalha com a pauta T, LGBT. Então, o programa é LGBT, né? Mas o serviço ambulatorial só trabalha com a pauta T, só a população travesti e transexual, tá? Então, assim, a família é um dado, mas não com tanta frequência, tá? Deve aumentar agora, não sei se essa é a pergunta, mas eu já respondo, porque nós iremos implantar o projeto que vai atender as famílias, tá? É um projeto mais com grupo não só terapêutico, mas com grupo temático, né? Para a gente reforçar a existência dessa expressão e dessa identidade do seu familiar. Mas quem é menor de idade, a gente não tem como exigir assim, olha, vai com a sua mãe ou com o seu pai, porque a mãe e o pai não quer naquele momento nem saber, né? Não quer nem viver essa possibilidade. Então, assim, tem alguém que pode conduzir, acompanhar essa pessoa, mas não é majoritário o familiar acompanhar, não. Mas tem alguns registros de familiares acompanhando. A Bianca Gonçalves perguntou, caso o usuário não conheça o serviço, as demais portas de entrada, como as UBS e os serviços de urgência, fazem os encaminhamentos para vocês? Então, a Bianca, né? Então, como estamos num processo de habilitação, a gente não entrou no sistema de regulação ainda, né? Então, assim, se faz o encaminhamento, a gente recebe tranquilo, de boas, tá? Nós não temos burocracia para fazer o atendimento, não precisa levar isso ou aquilo, a gente requer o cartão SUS, que é importante, porque a gente faz um movimento também de informar a pessoa que ela pode requerer o cartão SUS com o nome que foi atribuído, que não foi atribuído ao nascimento, mas o nome social. Então, assim, a gente não tem essas burocracias de fazer atendimento, não. Eu não sei, Fernanda, até quando o município de Niterói vai atender outros municípios, porque aí já temos outras discussões, inclusive com a gestão, que isso é um dado que não pode ser possível por muito tempo, né?
entendeu? Entendendo a relação municipal de cada gestão, de cada gestor, né? É um projeto que precisa ser reaplicado em outros municípios. O que mais? O Felipe Lima pergunta, em relação ao atendimento da população trans e travestis no SUS, essa população é atendida? Existe alguma dificuldade de atendimento nos hospitais? Algum preconceito ou transfobia nos atendimentos públicos ou privados? Muitos, muitos, não dá nem para enumerar. É isso que, na minha fala inicial, eu falei da necessidade do sistema único, né, de saúde conseguir contemplar, alcançar a necessidade de atender os corpos, a diversidade do corpo, né, a diversidade de existência, os corpos travestis e trans. Então, nós temos isso diariamente. Eu estava falando agora mesmo, né, que eu precisei me deslocar para poder ir em alguns lugares, levar os meninos, né, a população, para poder tomar a testosterona, para poder fazer quaisquer outros procedimentos. Levei uma paciente lá no quartel. Então, assim, não é só na política de saúde, tá? Não é só a partir do sistema único. O projeto é maravilhoso, eu não vou jogar o projeto na fogueira, o projeto é fruto de muito movimento, de muita luta, então, e nem vou satanizá-lo, mas ele precisa se atualizar, ele precisa avançar, e aí ele não, né? Nós que fazemos esse movimento, e os profissionais que fazem esse movimento, de poder alcançar essa diversidade de gênero e sexual em seus atendimentos. Porque existe totalmente preconceito. Tem pessoas que não querem tocar no corpo trans. Tem médico que não quer, tem médico que se recusa. Por isso que eu falei lá no início que a gente vira estrela, como a gente estivesse fazendo um favor, né? Porque a gente vira porque é o único médico aqui, um gatinho pingado aqui, é o único médico ali, é outro médico, entendeu? Os médicos têm nome, viram referência. Somente os médicos, né, que deliberam o receituário para poder iniciar a hormonioterapia. E falando do serviço ambulatorial, diante da portaria, a oferta de serviço é hormonioterapia, atendimento clínico, pré e pós-operatório e psicoterapêutico, né? Então, isso é o que a portaria prevê na oferta do serviço ambulatorial. Hospitalar já é intervenção cirúrgica, né? E outras coisas. Mas tem muita, viu? Muito preconceito, muita transfobia, muita coisa. Perto de nós, né? Estou falando em outras regiões, não. Né? E aí a gente precisa entrar aqui, o movimento social entra com essa intervenção da educação permanente, faz esse processo que era o nome de capacitação, agora já deram outro nome, né? Porque, primeiro que aquele profissional que está capacitado, aí é uma questão de contrato, né, de trabalho, primeiro que aquele profissional que está ali, que participou de um processo de educação permanente, recebeu essas informações, quais são as categorias, quais são as classificações, é importante respeitar, porque produz, se não respeitar, é crime, é transfobia, e produz, além de tudo, produz sofrimento, aí aquele profissional, no outro dia, trocaram a gestão, ele foi embora. Aí trocou a coordenação, trocou todo mundo, aí ele foi demitido por uma questão que um amiguinho pessoalizou. Então, assim, tem essas conexões negativas, né? Essas conexões que não produzem felicidade. Então, assim, mas tem muito. O Lucas Araújo, ele agradece pela fala e fala que aqui na cidade não há nenhum serviço específico para acolhimento de pessoas trans. Muitas delas são acompanhadas dentro de serviços especializados para IST, HIV, AIDS, o que acaba contribuindo para o fortalecimento do estigma que está vinculado a essa população. Para uma pessoa que não tem acesso às instâncias municipais, o que você sugere como meio de cobrança dessas instituições para a implementação de uma política local de atenção? Que cidade seria? Ele não falou qual é a cidade dele. Mas ele é do Rio? Não tem nenhuma informação nessa pergunta. Heloísa está dizendo que ele não é do Rio, não é isso? Feira de Santana, na Bahia. E aí, Nordeste. Então, eu acabei de falar, acho que para outra, foi o Pedro, né? Feira de Santana. Que eu tinha uma questão lá de Fortaleza, acho que não sei, do Nordeste, eu também sou nordestina, do Nordeste, que não tinha um serviço
e por ordem sócio-jurídica, a juíza pedia para a atenção básica deliberar, fazer o acompanhamento da hormonioterapia de uma mulher trans. Não sei em que se deu, que pé se deu, eu troquei de celular, não sei como é que ficou o número, enfim. Tem uma questão territorial, né, que a gente deve valorizar muito, que são as regiões bem coronelistas, né? E se falar do Nordeste, a gente tem essa trava bem fomentada, né? Mas não está tão distante, não, da possibilidade, não. Mas aqui, por exemplo, Rio de Janeiro, a gente só tem um município que tem um ambulatório, tá? E eu preciso que vocês busquem força. Foi Lucas? Foi quem o nome dele? Lucas Araújo, não, né? Não, Lucas Araújo está mandando um coraçãozinho aqui, não sei para quem é. E que vocês busquem força, que acho que tanto essa colocação dele como do rapaz, eu acho que é Pedro, não sei, estão bem próximas, que vocês busquem força com outras instâncias. Se aí não tem e ninguém próximo discute, faz esse trabalho paulatino. Aqui em São Paulo aqui tem esse serviço. Quais são as conexões que nós podemos fazer com vocês, né? A gente pode convidar vocês para um diálogo. Eu acho que isso é um passo. A gente pode estabelecer um grupo de trabalho, se não pode estabelecer um grupo de trabalho, a gente pode fazer uma roda de conversa, de pensar nessas possibilidades de atendimento. Quem existe enquanto... Faz um mapeamento, quem existe enquanto população, né? Então, assim, e a gente se coloca à disposição de qualquer pergunta ou contribuição que seja direcionada ao processo de implantação, ao processo de redução de impactos, de redução de preconceito, de processo de educação permanente. A gente se coloca enquanto modelo pioneiro, né? São Paulo também funciona há muitos anos, né? São Paulo tem um serviço pioneiro. E aí, convida essas pessoas, né? Meu contato eu vou deixar livre para a Adriana, se ela quiser socializar aí com alguém, dividir, né? Passar. E assim, a proposta é essa. Como é que você faz? Você vai convocando, vai reunindo, vai desenhando esse projeto, né? Porque é um projeto mesmo que expressa a possibilidade de atendimento, entendeu? Mas aí vai fazendo isso com outros modelos que já existem, qual é o caminho, né? E é isso que você está fazendo agora, né? Essa pergunta. Convocar, né? Convidar o diálogo, reunir, né? Quem é que está próximo da pauta, quem tem interesse, porque é um direito, né, gente? Não é só um interesse, é um direito, né? Com certeza tem pessoas aí em Feira de Santana que querem ser trans, né? Que ainda tem receio. Eu tenho vários usuários que de manhã expressam o modelo normativo e de noite consegue ficar bem, né? Com a expressão que quer. Mas aí tem medo de transitar, né? Com a expressão que te faz bem, né? O que mais? A Bárbara Albino diz que gostaria de saber mais sobre o direito reprodutivo. Como faz para ser garantido essa dificuldade de acesso, né? Pela dificuldade de acesso que temos nesse sentido. Mas direito reprodutivo da nossa população? Da população trans e travesti atendida pelo ambulatório, acredito eu, né? Olha, se esse direito reprodutivo, como faz para ele ser garantido? Então, por exemplo, eu posso pegar o exemplo de um homem, né? De um homem trans. E aí, de um homem trans grávido, por exemplo, né? E não tem nada de garantido, porque o sistema ele é binário. E eu estou rindo de nervoso, porque assim, tudo está caminhado entre o azul e o rosa, né? Entre o homem e a mulher. E aí eu tenho um amigo que retirou, por exemplo, que tirou, outro que tirou e outro que não tirou, fez a esterectomia, né? Retirou o útero e o ovário, e o outro não retirou, mas fez uma mastectomia. E aí, se essa pessoa pensar em engravidar, por exemplo, né? Falando da paternidade agora do homem trans, essa pessoa não vai ter direito garantido, porque o sistema é totalmente binário, né? Meu amigo, ele tem plano, né, um plano de saúde.
E aí, às vezes, é necessário colocar o nome, ele é retificado, ele tem a documentação dele civil, né, com o nome que ele está bem hoje. E aí, não existe uma portaria que faz essa cobertura, sabe? Da reprodução, não existe uma portaria, não existe uma jurisprudência que faça essa cobertura. O que a gente tem é uma portaria que amplia o sistema o processo de hormônio, né, da hormonioterapia, da atenção clínica, né, mas a gente não tem uma portaria que defenda. Então, assim, tem pessoas que têm dificuldade de acessar o plano de saúde porque fizeram retificação, né? Então, assim, o sistema é muito binário. Então, assim, atender um corpo com uma genitália que contraria a expressão, a normativa, nós não temos. Isso é uma discussão que existe hoje, inclusive, dentro da realidade dos homens trans, né? Não temos essa cobertura, não temos um marco legal para cobertura. A professora Adriana pergunta se vocês já receberam algum familiar com uma criança trans no ambulatório. Não recebemos com criança, não. Eu lembro logo do Pedro, né, gente? Do Pedrinho. Mas nós temos a mestranda, né, que é mãe, né, a Beatriz Salles, que é mãe do Pedro, que é uma criança trans, e vira e mexe vai no ambulatório. Acho que a Adriana está aí para falar, a Cláudia está aí, que é a orientadora dela, né? E é isso. É uma criança incrível. E às vezes está lá no ambulatório conosco. É um prazer recebê-lo lá. A Bia é mãe, ela é médica, né? E é mãe pela diversidade. O Marcos Brito pergunta como funciona o serviço nos usuários do interior, para os usuários do interior. Então, é importante colocar que o serviço ele não existe na proposta de atender o campo e atender outras regiões sem ser metropolitana de Niterói, né? Porque senão a gente fica com essa obrigação e quando a gente não faz, pessoas invadem até nossa rede social para xingar a gente de tudo, né? Então, isso já aconteceu comigo 2 vezes. Temos atendido o campo. Estamos atendendo. A preocupação eu gosto muito, inclusive, de atender. A preocupação não sei até quando iremos atender. Não só por uma questão que é municipal, mas porque a gente não vai dar conta e não é para dar conta. Não é para dar conta porque os municípios têm gestores, entendeu? Então, os gestores, porque, gente, implantar um ambulatório é só ter um espaço, uma sala e uma equipe que possa atender. Diana, mas é perigoso porque a equipe não vai estar habilitada. Gente, nos convoca, vamos trocar experiência, né? Vamos dialogar, vamos dizer como é que a coisa funciona e deve funcionar. E o que falta, Fernanda, é vontade e interesse político, porque demanda tem. Mas temos atendido o campo, tá? Área rural, né? A última pergunta, que eu acho que é a última pergunta aqui, é do Renato Martins. Um assistente social dentro do ambiente hospitalar, vocês têm noção se ele ou ela pode servir como uma rota para tentar começar nesses acontecimentos com a população trans? Campanhas e divulgação são os melhores meios? Ou tem outra maneira mais eficaz? Sim, perfeito. Eu sou assistente social que trabalho na saúde mental, no processo de desinstitucionalização. Então, eu faço movimento lá, entendeu? Eu levo para lá. Inclusive, hoje a chefia falou da possibilidade de ser referência de um rapaz que tem uma expressão de gênero e um desejo de identidade de gênero. Então, se essa é a pergunta ou a colocação, não sei, a gente pode começar a fazer esse movimento, a gente pode ser canal, entendeu? E é isso aí, esse processo de educação permanente, esse processo de diálogo, né? De convocações, de convites, sabe? Né? Não é do novo, de falar do novo, é de falar do que existe, né? E existe. A população trans existe, né? A população travesti existe, e vai existir. E precisa existir dentro
alcançando a empregabilidade, né? E precisa existir não sendo só atendida na saúde, mas atendendo a população, na educação, na assistência, na previdência, entendeu? Então, assim, é um movimento muito importante, né? E muito bem colocado enquanto última pergunta ou colocação de contribuição. Dá para fazer, né? Dá para fazer, dá bom, né? É um movimento importante que tem que ser feito, né? Mas precisa se buscar outras pessoas, outras fontes, outras orientações, porque é possível, gente. O que eu posso falar que é possível, tá? Enquanto equipe, nós tínhamos nossa equipe, nem todos, né? Acho que eu sou a única pesquisadora da equipe. Agora, né, o médico já conseguiu fazer o capítulo do livro, o psicólogo, né, a orientação da Cláudia, mas assim, a gente foi se encontrando, né? A gente foi construindo esse saber, entendeu? E aí, assim, e deu bom, funcionou, né? Hoje nós iremos daqui a pouco fazer 2 anos, e é isso, né? E é possível a gente acreditar, defender, né? Vislumbrar novos horizontes, novos caminhos e estrutura para a população travesti e transexual, né? E outra coisa, deixar de se concentrar aqui embaixo, ó, abaixo da cintura, de se concentrar na genitália, se concentra na possibilidade da mulher que é uma mulher, do homem que é um homem, né? Então, assim, a gente tem muito isso muito condicionado ainda, de olhar para uma travesti e falar, ai, nossa, como pode? De olhar para uma mulher trans e, nossa, mas como parece, né? Não parece, né? Meio homem ou meia mulher, é um homem e um homem, ponto, entendeu? Então, assim, é isso. É possível pensar nessas possibilidades, na existência, né? E é isso, gente. É isso. Bem, não tendo mais perguntas, eu agradeço novamente. Claudinha, quer falar algo? Diana estava reivindicando aí seus comentários. Deia, obrigada, querida. Deia feliz. Não sei se a Cláudia está aí. Acho que Cláudia, sim, né? Cláudia Ribeiro, cadê suas contribuições? Bom, enquanto isso... Apesar das pessoas estão falando aqui. Vamos caminhando para o nosso encerramento da tarde. De novo, né, assim, super obrigada, Diana. Você, como sempre, dá muita potência para a gente, né, ao caminhar nessa trajetória de uma forma ou de outra, seja na academia, seja nas relações que temos com pessoas trans, nas desconstruções que a cada dia a gente precisa fazer. E uma coisa que você pontuou, que eu acho assim, bastante importante, é dessa necessidade de ir para além da empatia, né, do reconhecimento e do respeito, que obviamente é fundamental, mas para o conhecimento, né? Procurar ler, conhecer e ouvir, é o que a Djamila Ribeiro tem falado em relação ao racismo e ser antirracista, né? É preciso ler, é preciso conhecer sobre, né? E é o que a gente tem tentado, tem feito e se aproximado, e você tem contribuído muito com a gente, né? Então, fico super grata à sua participação, agradeço aí as meninas da Liga, da Lages, todo o apoio logístico, porque essa desconstrução que a gente tem que fazer em relação às pessoas trans e do respeito e reconhecimento. Também estamos fazendo no aprendizado dessas tecnologias, né? E aí a cada momento desse é com tensão, com idas e vindas de internet, e enfim. Então, fico super feliz que estamos terminando. Eu saí, entrei aqui pelo celular, mas consegui voltar. Então, estou bastante feliz. Claudinha.
esses segundos de silêncio mortais, né? A Cláudia vai falar, ela quer falar, não sei, gente. Ai, cadê? Não está indo, não está indo. A Bia entrou, né? Bia Salles, querida, beijo, falei de você. Todo o nosso grupo de mestrandes estava aí, eu acho que ainda está. Então, deixa eu fazer os agradecimentos. Né? Vamos encerrando. Se você quiser ficar, e a Cláudia também, para a gente se despedir, eu fico, sem problema. Ficar mais um pouquinho, nós três, depois que a gente terminar, encerrar. Tá bom? Tá. A Cláudia está com problema na internet. Pode então encerrar aí. Gente, opa! Consegui! Opa! Tava confusão aqui de áudio e tudo. Eu só quero agradecer a Diana, agradecer a todo mundo que esteve presente. Foi uma participação incrível. Teve hora aí que tinha 96, 97 pessoas. Só tirar aqui o som daqui. Desculpa, gente. Está muito difícil hoje. E agradecer a quem participou, quem perguntou, intervenções muito boas na fala, e voltar à história do abraço, que para mim é muito cara essa história do abraço. Foi, assim, eu não foi uma pessoa só, mais de uma pessoa, e não só quem ia lá buscar o atendimento, mas familiares, dizendo que quando saíam no ambulatório, ali no quarto andar do elevador, encontravam a Diana, encontravam alguém da equipe para dar um abraço, que era a primeira vez que viam isso numa unidade de saúde. E se a gente for pensar que são corpos que não é impossível da gente achar pessoas que dizem que tem nojo desses corpos, né? Pessoas que burlaram a norma e pessoas... Uma série de preconceitos e de estigmas, a pessoa chegar ali e receber este abraço, que no começo eu até ficava observando aquilo, porque eu também nunca tinha visto numa unidade de saúde esse tipo de acolhimento de recepção. Mas para essa população é necessário o abraço. Se o acolhimento é necessário, é importante para todo mundo que chega ao SUS, em qualquer nível de atenção, para essas pessoas chegarem ali e receberem um abraço, é necessário o abraço. Faz parte de começar a cuidar daquelas pessoas, abrir o braço e receber aquelas pessoas, colando o corpo delas no seu corpo, dizendo, olha, esse corpo eu respeito, esse corpo não me é estranho, esse corpo não me enoja, é um corpo que eu recebo e que eu quero ajudar a cuidar, e você é bem-vindo e bem-vinda aqui. Eu acho que essa característica do abraço é muito bacana e precisa ser ressaltada. Para quem está pensando em, nos seus municípios, criar, ajudar a construir ambulatórios, colocar isso lá no protocolo, colocar que o abraço é importante, não é o aperto de mão, não é o abraço e o sorriso, o abraço, o corpo do outro no seu corpo. Era isso que eu queria falar sobre o abraço. E obrigada de novo. Legal, Cláudia. Você é incrível. O protocolo, o abraço, hein, gente? Copiaram, né? E aí, Adriane, eu agradeço. Eu acho que podemos encerrar, né? Obrigada a todos e todas e todes que estiveram aqui, fora do estado, fora do município, as professoras também que estiveram, professora Rosane, professora Selma, que são do LEG, são da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Sementes foram lançadas, Diana. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Boa tarde. Obrigada, gente. Um forte abraço. Vai passar. E é isso. Saúde, paz e proteção a nós, as travestis e a população transexual de homens e mulheres. Forte abraço.